Olá, amigos. Quarta-feira, 23 de maio de 2023. Chegamos aí na leitura 603, né? Da leitura do Guia do Estudo da Palavra de Deus. Estamos na lição número 9 e no segundo trimestre do ano, discorrendo aí sobre as 3 mensagens do Apocalipse. As 3 mensagens angélicas. E o título de hoje é Um chamado ao compromisso. O apelo do Apocalipse é um chamado urgente à fidelidade, resumido no simbolismo das 2 mulheres. Mesmo que pareça que o povo de Deus será derrotado no conflito cósmico entre a verdade e o engano, Deus promete que sua igreja triunfará no final. Louvado seja Deus, é nisso que nós cremos, né? Questão número 5. Que promessa Jesus fez à sua igreja? Mateus capítulo 16, verso 18 e Apocalipse capítulo 17, verso 14. Que promessa Jesus fez à sua igreja? Que ela é vencedora. Quem realmente está em Cristo, mesmo que a derrota pareça iminente, sairemos triunfantes. Amém? Cristo é o sólido fundamento sobre o qual a igreja está construída. A sua igreja se fundamenta nos ensinos de sua palavra e é guiada por seu espírito. Babilônia, em contraste, apega-se a ensinos e tradições humanas. Qualquer líder religioso que coloque opiniões ou tradições humanas no lugar ou acima da vontade revelada por Deus nas Escrituras está simplesmente promovendo a confusão babilônica. Nos tempos da antiga Babilônia, igreja e Estado era uma mesma coisa. Precisamos estar atentos, né, nas dicas aí que a palavra de Deus vem nos dizendo, né? Temos que ficar atentos a que a palavra de Deus está apontando. Vamos lá então, nos tempos da antiga Babilônia, igreja e Estado era um e a mesma coisa. Quando Nabucodonosor se assentava no trono em seu templo, ele supostamente falava em lugar dos deuses. Em uma ocasião, como ato de desafio ao verdadeiro Deus, o rei babilônio aprovou um decreto universal que impôs a adoração e ordenou que os seus súditos se curvassem ao seu decreto, um poderoso símbolo do que o povo fiel de Deus que se recusa a adorar a falsa imagem enfrentará nos últimos dias. Ou seja, é uma alusão aí, né, de Nabucodonosor, na época de Nabucodonosor, do seu reinado, que levantou aí uma grande estátua e criou um decreto para que todo mundo se curvasse à sua estátua. E no final dos tempos não é diferente disso, né? Haverá um líder aí religioso que se colocará como se fosse o próprio Deus, né, no lugar de Deus. E você pode ver essa história lá em Daniel, capítulo 3. Nos últimos dias da história da Terra, um sistema de união, igreja e Estado se levantará, Babilônia espiritual, com um líder espiritual afirmando falar com Deus. A palavra dele será declarada como a própria palavra de Deus e suas ordens, as ordens de Deus. Veja que tamanha afronta, né? Paulo disse que esse poder se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Constate isso lá na leitura de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Leia todo o capítulo 2, né? Que é importante para entender o contexto. Questão de rodapé. Deus tem fiéis em Babilônia. Isso é uma afirmação. Deus tem fiéis na Babilônia. Devemos condenar as pessoas que estão inseridas nesse sistema de engano? Com toda certeza, não, né? Nós não somos aí o diabo para julgar, nem o Espírito Santo para convencer, né? Nem Deus para condenar. Então, não, com certeza nós não devemos condenar as pessoas que estão inseridas no sistema do engano. Por que devemos ter cuidado ao falar sobre isso? Por que devemos ter cuidado? Eu respondi essa questão com o texto de João, capítulo 10, verso 16, que diz assim,
Jesus dizendo: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Se a palavra de Deus, se o próprio Jesus disse que é Ele que trará, o que nós devemos fazer não é condenar, não é apontar, mas é transmitirmos a sua palavra na íntegra, né? Sem aí ocultarmos nada da verdade e sermos aí intensos intercessores, né? Porque há um povo de Deus na Babilônia. Amém, amado? Ficou claro para você isso? Qualquer coisa, estamos aí à disposição, né? Para aprendermos uns com os outros. Vamos orar, queridos? Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, nós temos te pedido nessa semana, Pai, que venha trazer entendimento, que venha clarear os nossos olhos espirituais. Tanto o meu, que estou do lado de cá, quanto as pessoas que estão do lado de lá. Que tenha sua mente desnudada para a sua palavra e para o entendimento do tempo em que nós estamos vivendo. Te agradecemos, Senhor, por ser nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso intercessor, aquele que nos guarda em todo lugar onde estamos. Pedimos a Ti perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e declaramos que somos totalmente dependentes de Ti e precisamos da ação do Teu Espírito Santo para trilhar a vereda da justiça. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, meus amigos que estão aí compartilhando esse canal, né? Peço que continue, que transmita aí os seus grupos de WhatsApp, né, nas redes sociais, para que essa mensagem da parte de Deus, né, chegue a muitos corações, a muitas famílias. É uma mensagem aí do tempo do fim, mas é uma mensagem que traz esperança, é uma mensagem que não traz medo, que traz segurança. Abraço, meus amigos, abraço aí aos nossos amiguinhos.